Busquei ter dinheiro, independência, empoderamento, mas na mesma proporção que eu tive, eu não fui feliz. Os meus pais se separaram mais ou menos na minha pré-adolescência. E a partir daquele momento, por ver as brigas, ver como aconteceu a situação, minha mãe continuou morando em casa por falta de questão financeira mesmo, eu coloquei dentro de mim que eu nunca ia depender de um homem. Conquistei meu primeiro carro, cheguei a conquistar o primeiro apartamento e dentro um vazio, sempre tentando preencher com viagens, preencher com relacionamentos. Então, aquele empoderamento todo, aquela mulher empoderada que eu demonstrava para as pessoas, na verdade não era nada daquilo. Como meu Deus, era o meu dinheiro, era dar certo, ter sucesso profissional para ter dinheiro, eu não me importava muito. Apesar de perceber que tinha algo muito errado, eu focava ainda no dinheiro. Chegou um momento que eu comecei a ter problema financeiro. E justamente nesse momento, para mim, eu perdi o chão. Porque como era a minha meta de vida, eu vi que a única solução para mim era tirar a minha própria vida ali. E eu tinha uma arma em casa, porque eu tinha sofrido uma agressão em trânsito, pensei em apertar o gatilho, mas eu não tive coragem. Eu falei: "Bom, aqui eu não vou ter coragem, então eu vou para a sacada". Eu morava no 10º andar, coloquei as mãos, olhei para baixo, que era realmente muito alto, e pensei: "Bom, se eu me jogar daqui, acabou, não tinha como sobreviver", que a minha preocupação era não acabar ali. Eu lembrei da minha mãe, que estava passando por uma depressão profunda, e eu era a única filha solteira, então eu era a única filha que constantemente visitava ela, e eu resolvi adiar aquele plano de tirar minha vida ali. Eu já virava a noite pelo dia, nessa fase eu já não conseguia mais dormir, então não tinha ânimo para trabalhar, e a TV ligada. Estava passando uma história, e era a minha história. Foi tão incrível que eu falei: "Gente, mas é muito estranho, essa pessoa tá falando o que eu penso. Poxa, decidido acabar com a minha vida por causa daquilo. Eu tinha tudo, mas eu não era feliz". E aquilo me chamou muita atenção. No final, eles fizeram um convite: "Venha você participar também de uma reunião na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro". Quando eu ouvi na Igreja Universal do Reino de Deus, eu falei: "Ah, não, lá não". A gente ouvia falar, né, viu matérias, ouvia falar muita coisa. Para mim, era o lugar onde existiam pessoas que só queriam o meu dinheiro. E como o meu Deus era o meu dinheiro, eu não podia ir ali. Acordei no outro dia e comentei com uma pessoa que eu tinha visto um testemunho. Mas aí a pessoa falou assim: "Ingrid, é uma igreja. Se bem não fizer, mal não vai fazer". Com todo preconceito, cheguei no estacionamento da igreja, já tinha uma pessoa falando: "Seja bem-vinda, senhora". E eu, muito orgulhosa, perguntei: "Paga estacionamento?", porque eu achava que pagava até para entrar. E ele falou: "Não, senhora, seja bem-vinda, pode seguir em frente". E teve um determinado momento que marcou muito, porque, tinha uma cruz vazia no teto, e eu olhava para aquela cruz vazia. E aí começou a cantar uma música que pergunta: "Aonde está o Deus que um dia me criou?". Aonde está o Deus que um dia me criou? Ergo os meus olhos para os céus, preciso tanto desse amor. E eu olhava aquela cruz vazia e eu falava: "Aonde está esse Deus? Eu não conheço Deus, eu não sei quem é Deus". E a partir dali eu comecei a frequentar as reuniões, e aí um dia uma pessoa dentro da reunião, dentro da igreja, falou para mim assim: "Ô Ingrid, que dias você vem na igreja?". E eu falei o dia que eu ia, a pessoa falou: "Mas você está buscando só a bênção, você não está buscando o abençoador". Me despertou para algo que eu tinha aprendido lá na infância. Eu não amo a Deus sobre todas as coisas. Aí começou a minha jornada, a jornada com foco em conhecer a Deus. Vida financeira? Depois, depois eu vejo. Vida sentimental? Não quero agora, não quero agora, porque eu aprendi que se eu não tivesse a direção de Deus, do Espírito Santo, eu ia errar de novo.
Eu decidi casar com Deus antes de querer casar com qualquer outra pessoa. Quando eu tive contato com a palavra de Deus e entendi que eu tinha a oportunidade de nascer de novo, de nascer de Deus. Poxa, eu falei, é isso que eu quero. É esquecer aquela pessoa, todo aquele passado, todo aquele sofrimento, porque eu sofria. E ter a oportunidade de, de imaginar, poxa, eu vou ter uma vida nova, é uma Ingrid nova, eu vou nascer de Deus. Num domingo pela manhã, numa reunião, eu tive a minha experiência com Deus, o meu batismo com o Espírito Santo. E aí eu soube o que realmente é ser feliz. O próprio Deus descendo e falando comigo. Uma coisa que antes para mim era inimaginável. Você ter ele falando, filha, eu sou contigo, que eu sou filha dele. Depois de ter passado por uma separação dos meus pais, que meu pai não teve a oportunidade de ser tão carinhoso, amoroso comigo. Acabou o vazio, acabou a dor, aquela dor de uma vida. Deus existe e ele não existe lá em cima, ele existe para morar em nós. Isso é a maior riqueza, isso não tem dinheiro, isso não tem realização financeira, profissional, sentimental, nada, nada que se compare à presença de Deus. Deus, ele completou área por área, item por item da minha vida. A questão da vida sentimental, que eu tanto tentava e só esbarrava e só dava errado com todo mundo. Deus me trouxe um homem de Deus. A partir daquele dia, se nada disso tivesse acontecido, eu já era uma pessoa feliz. Aquela pessoa que era tão empoderada, que achava que a opinião tinha que prevalecer, hoje o que eu não quero é isso, que prevaleça a vontade de Deus. Deus completou a obra familiar, profissional, em decorrência ao financeiro e também até a família, que minha mãe, com a minha vinda, veio, curou-se da depressão, casou de novo com meu pai. Deus não deve nada a ninguém. Deus completou tudo. Mas eu sempre falo que, para mim, tudo isso é uma bênção, é importante. Mas o mais importante, o meu maior tesouro, a minha maior riqueza é ter o Espírito Santo.